Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. As tempestades estão por aí e elas podem atingir a gente de uma hora para outra. E é pensando nisso que eu quero dividir com vocês um texto da Escritura que trata desse assunto. E abra sua Bíblia comigo então, por favor, em Marcos capítulo 4, versos 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. Está escrito assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu gostaria de, à guisa de introdução, fazer 4 declarações aqui. A primeira delas é que as tempestades da vida existem e elas são inevitáveis. Elas chegam para todos. Grandes, pequenos, homens, mulheres, jovens, velhos, ricos, pobres, doutores, analfabetos, crentes e descrentes. É impossível caminhar do berço à sepultura sem enfrentar tempestades. Nenhum de nós está blindado. Nenhum de nós vive imune, incólume às tempestades da vida. Se você está passando por uma, você não é exceção. Segunda verdade é que as tempestades, além de inevitáveis, muitas vezes, elas são também imprevisíveis. Elas chegam quando você não espera, de súbito. É um dia comum como qualquer outro, e acontece um acidente grave. É um dia normal como qualquer outro, e aquele casamento estável entra em colapso. É um dia como qualquer outro, e você vai para um exame de rotina e descobre que está com a doença grave, talvez até incurável. Eu queria ilustrar isso com a geografia onde ocorreu esse episódio. Acho que todos vocês sabem que o mar da Galileia não é um mar, é um lago. Ele é chamado também de mar de Tiberíades, ou lago de Genezaré. É um lago de águas doces, o maior reservatório de águas doces do Oriente Médio. E esse lago está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Ele é encurralado por montanhas, lado oriental as montanhas chamadas montanhas de Golã, e do lado ocidental as montanhas da Galileia. Acontece um fenômeno ali, muito curioso. No extremo norte de Israel está o monte mais alto, o Monte Hermon, cujo cimo fica sempre coberto de neve. De vez em quando, os ventos gelados descem desse monte, emparedados pelas montanhas, bate na superfície desse lago, e mesmo só a pino começa uma perigosa e terrível tempestade de vento. Muito provavelmente foi isso que aconteceu aqui. Os discípulos embarcam, o mar está tranquilo, enquanto navegam, a tempestade chegou. É assim na vida, as tempestades são imprevisíveis. Mas a terceira verdade que quero dizer a título de introdução é que as tempestades são também, muitas vezes, inadministráveis.
nós não conseguimos resolvê-las. Elas nos desafiam, elas superam a nossa capacidade de gerenciamento, elas não obedecem ao nosso comando. O nosso barco é varrido pela fúria do vento, é moído pela força do mar, cujas ondas se encapelam e se lançam com fúria sobre nós. Eu fico imaginando que aqueles discípulos, alguns deles que tinham nascido ao redor daquele lago, vivido ao redor daquele lago, trabalhavam naquele lago, já tinham passado por outras tempestades naquele lago, superado essas tempestades, mas agora eles não conseguem. É assim na vida. De vez em quando eu escuto a seguinte confissão: ah, pastor, aquele homem com quem me casei não é a mesma pessoa. É uma pessoa rude, me agride, não me respeita mais. Às vezes eu escuto confissões assim: ah, pastor, aquele filho que eu criei com tanto carinho, hoje pisa, escarnece dos princípios, dos valores, do legado que eu deixei, transtorna a nossa vida, é um tormento para a nossa família. Eu não sei mais lidar com meu filho, eu não sei lidar mais com a minha filha. Muitas vezes as tempestades se tornam inadministráveis. Mas a última verdade que quero dizer a vocês, a título de introdução, é uma palavra consoladora. As tempestades são também pedagógicas. Elas podem até nos colher de surpresa, mas elas não pegam Deus de surpresa. Elas podem até ser maiores do que nossas forças, mas elas não colocam Deus numa situação de embaraço. Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Se Ele permite uma tempestade na sua vida, não é para destruir você, é para tonificar as musculaturas da sua alma. Não é para levar você para longe de Deus, é para colocar você mais perto de Deus. Você perdeu o controle, Deus não. Então eu quero hoje pensar no seguinte tema com você: não desanime, Jesus está no controle. Não fique com medo, Jesus está no controle. Dito isto, eu convido você para examinar o texto comigo. O contexto dessa passagem revela que Jesus passara todo aquele dia ensinando as parábolas do reino. Ao fim, ele então entra no barco com seus discípulos e dá uma ordem para eles assim: passemos para outra margem. Na verdade, Jesus está fazendo uma transição da aula teórica para a aula prática. Você pode ouvir e ouvir e ouvir e ouvir, mas você precisa experimentar. O treinamento de Deus não se dá apenas pelo ouvir. O treinamento de Deus na nossa vida se dá quando Ele mesmo nos leva para o miolo da tempestade, para o epicentro da crise, para revelar para nós que muitas vezes os nossos recursos são pequenos demais, mas quando nós chegamos ao nosso limite, ao último furo da correia, Ele age milagrosamente em nossa história. Diz o texto que Jesus tinha ensinado o dia todo, obviamente estava exausto. Ao entrar no barco, pega um travesseiro, vai lá para trás, deita e dorme, enquanto o barco desliza suavemente por aquelas águas plácidas. De repente, o mar se empola, o vento começa a soprar furiosamente, o barco é varrido pela fúria das ondas. Os discípulos devem ter pensado: vamos deixar o mestre descansar, isso aqui é com a gente, nós temos conhecimento, nós temos experiência, a gente resolve isso, mas não consegue. Então, desesperados, eles chegam para Jesus com uma pergunta em tom de censura: mestre, não te importa que pereçamos? E diz o texto que Jesus se despertou, repreendeu o vento, repreendeu o mar, se acalma, emudece. E o mar, como uma fera selvagem, se encolhe. E o vento escuta a voz de Jesus e entra na sua recâmara, e é uma grande bonança. Aí ele se volta para os discípulos e pergunta assim: por que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé?
E os discípulos, tomados de um santo temor, perguntaram uns para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se vocês observaram comigo, toda essa passagem está regida por essas três perguntas. A primeira pergunta, no verso 38, é a pergunta dos discípulos a Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta está no verso 40, é a pergunta de Jesus aos discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? A terceira pergunta está no verso 41, é a pergunta entre os discípulos. Pois é sobre essas três perguntas que eu quero conversar com vocês nesta noite. Vejamos a primeira pergunta. Essa é a sua pergunta, essa é a minha pergunta, essa é a pergunta da nossa angústia, essa é a pergunta da nossa dor, essa é a pergunta de quem está passando por uma tempestade, já lutou, já se esforçou, já se empenhou, já fez tudo que podia fazer e o problema não se resolve. Essa é a pergunta de quem vê o seu casamento abalado e ora, e clama, e pede, e chora e o problema não se resolve. Essa é a pergunta daquele que vê alguém da família doente e jejua, e clama, e pede socorro, e clama a Deus, e pede por misericórdia, a doença se agrava. Essa é a pergunta daquele que está encurralado pela situação adversa e não vê saída, e quanto mais se empenha, mais o problema se agiganta. E nessas horas, com aqueles discípulos, nós também ficamos a pensar: o Senhor não vai fazer nada? O Senhor não vai nos socorrer? O Senhor não está vendo a nossa aflição? O Senhor não se importa que a gente pereça? Mas por que eles estão fazendo essa pergunta em tom de censura? Eu vou dar a vocês três motivos porque eles estão desesperados. Primeiro, eles estão desesperados porque na cabeça deles algumas coisas não estão funcionando bem. O que é que não está funcionando bem? Primeiro, a ordem de Jesus: passemos para outra margem com a tempestade. Irmãos, é fácil você entender a tempestade que Deus mandou atrás do profeta Jonas. Ele estava numa rota de desobediência. Então preste atenção: crente desviado é endereço certo de tempestade. Deus manda tempestade atrás dele. Não para destruí-lo, mas para fazê-lo voltar. Agora, como é que você entende que você está andando com Deus? Você ama Deus, você obedece a Ele, você está fazendo o que Ele mandou você fazer, e de repente a tempestade chega. Porque parece que é claro na nossa mente a seguinte coisa: se eu estou andando com Deus, se eu estou fazendo o que Jesus me mandou fazer, vai dar tudo certo. O mar vai estar calmo, a viagem vai ser tranquila, vai ter céu de brigadeiro e não vai ter nenhuma tempestade à vista. Não é assim que a gente pensa? Pois é, eles estão em crise, e você e eu também, quando a tempestade chega. Segundo, por que eles estão em crise? Porque na cabeça deles não fica bem resolvida outra coisa. Como é que eles vão conciliar a urgente necessidade deles com a aparente demora de Jesus? Se Jesus estava dormindo, ele não estava agindo. E quem está passando por uma tempestade tem pressa. É quando você ora por uma causa, meses, anos, e a resposta não chega. É quando você chora às madrugadas e as lágrimas secam no seu rosto e você não encontra o consolo. É quando você grita desesperado e você só escuta o eco da sua voz e o problema se agravando ainda mais. Pensa comigo em Marta. Seu irmão Lázaro está doente. Ela manda um recado para Jesus. Jesus estava um dia de viagem de Betânia. Está enfermo aquele a quem amas. É o recado que ela manda. O mensageiro gastou um dia inteiro para ir. Aí ele chega lá e diz: olha, Marta mandou dizer que está enfermo aquele a quem amas. Ela não disse: vem depressa, cancela a tua agenda, Lázaro está morrendo, corre para cá. Nada disso. Quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Quando Jesus recebeu o recado, ele disse para os seus discípulos assim: Lázaro morreu.
Aí o emissário corre, talvez atabalhoadamente, no segundo dia, porque gastou um dia para ir, outro dia para voltar, e diz: olha, Marta, Jesus mandou falar que essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Mas o Lázaro está morto e sepultado. Olha o nó na cabeça da Marta. Jesus fica mais 2 dias onde estava. Portanto, o Senhor gastou um dia para ir, 1, 2 dias mais, 3. No outro dia, Jesus volta, 4º dia. Quando chega, o Lázaro está sepultado há quanto tempo? 4 dias. Por que Jesus não foi? Indiferença? Falta de amor? Não. Havia uma crença entre os rabinos que um morto poderia ser ressuscitado até o 3º dia. A partir do 4º, jamais. Só o próprio Deus podia descer e fazer esse milagre. Pois Jesus espera até o 4º dia, para que a nação de Israel se rendesse à verdade absoluta de que ele não era apenas um grande homem, mas o próprio Deus entre os homens. Quando Jesus parece atrasar, ele não está atrasado. No tempo de Deus não tem atraso. Quando ele parece estar atrasado, é porque ele está preparando algo maior e melhor para a nossa vida. Não desanime. Jesus está no controle. A terceira coisa que eles não entendiam era como conjugar o desespero deles com o silêncio de Jesus. Quem está dormindo não está apenas não fazendo nada, mas também não está falando. E eu posso lhes garantir que o silêncio de Jesus, às vezes, grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que o barulho mais ruidoso das circunstâncias mais adversas. É quando você grita e só escuta o eco da sua voz. Nenhuma palavra de Deus. Os céus estão de bronze. Nenhum sinal do seu favor. Você pode imaginar o que Jó sofreu com isso? Golpeado nas 5 áreas vitais da vida. O homem mais piedoso e mais rico vai à falência. Um pai exemplar sepulta seus 10 filhos num único dia. Um homem saudável vira uma carcaça humana, uma chaga viva, uma ferida aberta. Na hora do seu maior desespero, a sua mulher olha para ele e diz: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Os amigos vêm e, em vez de aplicar-lhe o bálsamo do consolo, aplicam-lhe o vinagre das críticas mais desumanas, lançando sobre ele os libelos acusatórios mais injustos, chamando-o de ladrão, de adúltero, de louco, de ter se enriquecido porque roubou órfãos e viúvas. Esse homem está reduzido a nada, no fundo do poço. E a única pergunta que brota da sua alma é: por quê, meu Deus? Por quê? Fez 16 vezes essa pergunta. Levantou aos céus 34 queixas. A resposta foi o total silêncio. Mas uma coisa é magnífico, porque quando ele estava no fundo do poço, depois de ter perdido tudo à sua volta, algo ainda estava firme, inabalável no seu coração. E ele proclama isso. E diz: mais uma coisa eu sei. Eu perdi meus bens, eu enterrei meus filhos, eu perdi minha saúde, eu perdi o apoio dos meus amigos, eu perdi o apoio da minha mulher, todo mundo me despreza, todo mundo me rejeita, todo mundo me condena, mas algo está firme, inabalável no meu coração. Eu sei disso, o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Aí Deus rompe o silêncio. E Deus abre as cortinas dos céus, abre as comportas dos céus e despeja em catadupas, torrentes da sua glória sobre Jó, revela a ele a sua majestade, a sua soberania, o seu poder, o seu controle, o seu domínio no vasto universo. E Jó vai se encolhendo para reconhecer algo glorioso. Ele diz: eu te conhecia, Senhor, só de ouvir. Agora os meus olhos te veem. Eu entendo hoje uma coisa com muita clareza.
Tu podes todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E Deus então restaura a sorte desse homem, devolvendo-lhe a saúde, devolvendo-lhe o casamento, devolvendo-lhe os amigos, devolvendo-lhe em dobro os seus bens, dando a ele mais 10 filhos. Ele tem 10 filhos na terra, 10 filhos no céu. O último estado dele foi melhor do que o primeiro. Sabe por quê? Porque quando Deus parece estar em silêncio, não é porque Ele está longe, não é porque Ele está indiferente, não é porque Ele não ama você, é porque Ele está preparando algo grandioso para a sua vida. Não desanime, Jesus está no controle. Diz o texto, que então Jesus se desperta, repreende o vento, repreende o mar. E o vento e o mar precisam escutá-lo. Eles se acalmam. O mar fica como um animal dócil. O vento se encolhe. Há uma grande bonança. Aí Jesus olha para eles assim e pergunta: por que é que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? Ora, mas e se você e eu estivéssemos lá? Estaríamos com medo? Eu fiz um único cruzeiro em navio grande. Já fiz vários cruzeiros em navios pequenos, mas grande foi um único na vida. Saiu de Santos, foi lá para as praias do Rio de Janeiro. Eu prometi a mim mesmo nunca mais fazer outro na vida. Foi um horror. Ondas de 5 metros. Todo mundo nauseado naquele navio. As pessoas saíam para jantar, voltavam cambaleando pelo corredor, vomitando dentro do navio. Cancelaram a programação. Foi uma coisa horrível. Quando nós estávamos retornando, ondas de 5 metros, aquele negócio horrível, sabendo que tinham 8 horas pela frente, e eu nauseado, eu só fiz uma oração, falei: Deus, ou eu durmo, ou eu morro. Agora imagine um navio pequeno, um barco, moído pelas ondas, sovado pela fúria do vento, rodopiando no meio do mar de noite, enchendo-se de água, a morte mostrando para eles a carranca. Aí Jesus pergunta assim: por que vocês estão com medo? Ué, vocês não têm fé? Mas por que eles deviam ter fé e não medo? Eu vou lhes dar 4 motivos. Primeiro, eles deviam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus: passemos para outra margem. Se Jesus disse: passemos para outra margem, qual era o destino deles? A outra margem? Então eu vou dizer para você algo, e espero que você guarde. Promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Porque nenhuma das suas promessas jamais caiu por terra. Ele vela pela sua palavra em a cumprir. Você precisa ter medo, você precisa ter fé. Segundo, por que eles deviam ter fé e não medo? Por causa da presença de Jesus. Jesus estava dentro daquele barco. Mas quem é Jesus? O Criador do vento, o Criador do mar, o Criador do céu, o Criador da terra, o Criador do cosmos, com mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. A criatura não pode desafiar o Criador. A criatura não pode ser maior do que o Criador. O Criador dá uma ordem e o vento cessa. Dá uma ordem e o mar se aquieta. Dá uma ordem e o sol aparece. Dá uma ordem e as estrelas chegam. Dá uma ordem e um verme escuta. Dá uma ordem e uma mula fala. Dá uma ordem e os demônios batem em retirada. Dá uma ordem e os anjos saem para fazer a sua vontade. O universo inteiro se dobra à sua ordem. Se Ele está presente conosco, nós não precisamos ter medo. Nós precisamos ter fé. Terceiro, por que eles deviam ter fé e não medo? Por causa da paz de Jesus. O que Jesus estava fazendo naquele barco? Estava dormindo. Ele sabia que a tempestade viria? É óbvio que sim. E se sabia, por que dormiu? Dormiu porque sabia que estava tudo sob controle. Então, perceba isso. Paz não é ausência de tempestade. Paz é confiança de que, apesar da tempestade, tudo está sob
controle. Não do seu controle, não do meu controle, do controle de Jesus. Eu já perdi as rédeas. O barco já não obedece o meu comando. O barco está à deriva, sendo varrido pela fúria das ondas e do vento. Mas Jesus está no controle. Você não precisa ter medo. Você precisa ter fé. Quarto, por que deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz. Quarto, por causa do poder de Jesus. É curioso que Marcos reúne ao redor deste episódio outras circunstâncias onde Jesus demonstra o seu poder. Se não, vejamos. Aqui, ele demonstra poder sobre as leis da natureza. É por isso que você e eu acreditamos em milagres. O que é um milagre? O Senhor criou o universo e estabeleceu leis que governam o universo. Mas aquele que criou e estabeleceu leis, ele está acima e além dessas leis. É o milagre. Quando aquilo que não é natural acontece por uma ação direta e soberana dele, o Criador. O vento escuta a sua voz, o mar obedece ao seu comando. Ele tem poder sobre as leis da natureza. Mas em seguida, no capítulo 5, verso de 1 a 20, diz o texto que Jesus desembarca, depois dessa noite tempestuosa, do lado oriental do lago, na região chamada Decápolis, as 10 cidades gentílicas, e aquela cidade ali era a cidade de Gadara, e ali tem um despenhadeiro, e ali tem um cemitério, e a última coisa que você espera ver de noite, dentro de um cemitério, é gente viva. E lá tem um homem, nu, gritando, de dia e de noite, entre os sepulcros, ferindo-se com pedras, violento, tomado por 6.000 demônios, uma legião de demônios. Por que Jesus foi ali? Para quê? Porque ali tinha um homem enjeitado da família, ali tinha um homem enjeitado da sociedade, ali tinha um homem foragido da lei, que nem algemas podia prendê-lo. Ali tinha um homem que não tinha mais espaço entre os vivos, por isso morava entre os mortos. Ali tinha uma sucata humana, mas para Jesus ele tinha um valor infinito. E Jesus faz essa viagem para libertá-lo, para curá-lo, para transformá-lo e para fazer dele um missionário para o seu povo. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre os demônios. Como a escola Gaviões da Fiel, Carnaval 2019, cometeu uma grande tolice, botando na passarela Cristo sendo pisado por Satanás. O Cristo que você e eu cremos não é esse Cristo. O Cristo que você e eu cremos é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. É o Cristo que venceu e tem as chaves da morte e do inferno. É o Cristo vencedor. Diante da sua voz, os demônios precisam bater em retirada. O Cristo que você e eu cremos é o Cristo que vai lançar no lago do fogo o diabo e os seus anjos, para serem atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Mas em terceiro lugar, ainda no capítulo 5, Jesus está caminhando e uma mulher hemorrágica, 12 anos esvaindo sem sangue, ela não conseguiu nada com a medicina da sua época, e ela pensou, se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu ficarei livre do meu mal, e ela toca e a hemorragia é estancada. Sabem por quê? Porque Jesus tem poder sobre as enfermidades. Em seguida, Jesus vai para a casa de Jairo, a sua filha de 12 anos está morta, e ele chega, põe a mão sobre ela e diz, Talita cume, menina, eu te ordeno, levanta-te, e a morte bate continência para Jesus, e a morte devolve a vida àquela menina, e aquela menina ressuscita, porque Jesus tem poder sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as enfermidades e sobre a morte. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade, nos céus e na terra. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé.
Mas aí vem a última pergunta. Confira comigo. Eu fico imaginando a cena. O barco que estava subindo a crista das ondas e descendo por causa dos vagalhões, o mar se acalma. E agora com uma gangorra, leve, suave. Os discípulos todos molhados, o barco quase cheio d'água. E os discípulos que já conheciam Jesus, já tinham visto Jesus fazer tantos milagres, se olham assim, espantados, e perguntam: quem é este? Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aquela tempestade tinha vindo exatamente para isso, para revelar a eles quão grande era Jesus, quão maravilhoso era Jesus, quão poderoso era Jesus. E eles estão se perguntando: quem é este? E você e eu poderíamos responder hoje essa pergunta. Este é aquele que com o Pai e o Espírito Santo, antes da fundação do mundo, lá nos refolhos da eternidade, no conselho eterno, reuniu-se para traçar o plano da sua, da minha e da nossa redenção. Quem é este? Este é aquele que no princípio criou todas as coisas, os céus e a terra. Porque todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Sem matéria pré-existente, Ele criou todas as coisas. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este? Este é o maravilhoso conselheiro. É o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. Quem é este? Este é o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã, o Messias. Este é o rebento de Jessé, o filho de Davi, o desejado de todas as nações. Quem é este? Este é aquele que é a semente da mulher, que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Este é aquele de quem os patriarcas falaram, para quem os profetas apontaram. Este é aquele que foi simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue vertido, colocado no batente das portas, livra os primogênitos de Israel da morte. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo. Este é aquele que foi simbolizado pela arca da aliança. Este é aquele que foi simbolizado por que estava dentro da arca: as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Este é aquele que foi simbolizado pela tampa da arca, o propiciatório, onde a glória de Deus se manifestava. Este é aquele que foi simbolizado pelas festas de Israel, pelos sacrifícios do templo. Este é aquele que foi simbolizado pelo sábado. Tudo isso era a sombra dele, ele, a realidade. Quem é este? Este é aquele que na plenitude dos tempos veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, para ser o nosso Redentor. Quem é este? Este é o Verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Este é a luz que vinda o mundo ilumina todo homem. Quem é este? Este é o grande eu sou. Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo, Ele é a porta das ovelhas, Ele é o bom, o grande, o supremo pastor, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o caminho e a verdade e a vida, Ele é a videira verdadeira. Quem é este? Ora, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que morreu, mas ressuscitou e está vivo, e tem as chaves da morte e do inferno. Quem é este? Este é aquele que andou por toda parte, fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os mudos falaram, os surdos ouviram, os coxos andaram, os leprosos eram purificados, os mortos ressuscitaram.
Quem é este? Ora, este é o cabeça da igreja, este é o fundamento da igreja, este é o dono da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja. Quem é este? Este é o nosso glorioso Redentor, Ele é o Salvador, o Messias, o Cristo. Este é o Rei dos Reis, este é o Senhor dos Senhores, este é o Alfa, este é o Ômega, este é o princípio, este é o fim. Quem é este? Este é a nossa justiça, este é a nossa paz, este é a nossa alegria, este é a nossa herança, este é a razão da nossa vida. Quem é este? Este é aquele que, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhou-se até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre em todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem é este? Este é aquele que pela alegria que lhe estava proposta, não ficou com vergonha da própria cruz, mas caminhou para ela como um rei caminha para a sua coroação. Quem é este? Este é aquele que por amor de nós chorou e sangrou no Getsêmani, bebendo sozinho aquele cálice amargo da ira de Deus, que devia cair sobre a sua, a minha, a nossa cabeça. Quem é este? Este é aquele que foi espancado, cuspido e esbordoado no sinédrio judaico. Este é aquele que foi vilipendiado e humilhado no pretório romano. Este é aquele que carregou sobre a cruz os meus, os seus, os nossos pecados, debaixo dos apupos e vaias de uma multidão ensandecida. Este é aquele que foi pregado naquele leio maldito, mas transformou aquele patíbulo de horror num palco para a glória de Deus e para a nossa redenção, porque a cruz nos libertou. Quem é este? Este é aquele que morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras, para a nossa justificação, entrando nas entranhas da morte, arrancando o aguilhão da morte, matando a morte, inaugurando a imortalidade, sendo as primícias dos que dormem, porque Ele é a ressurreição e a vida. Quem é este? Este é aquele que voltou para o céu em glória. Este é aquele que derramou o Espírito Santo sobre a igreja. Este é aquele que está lá no trono, como nosso grande sumo sacerdote, como advogado justo, intercedendo junto ao Pai pelos seus filhos. Quem é este? Este é aquele que governa as nações. Este é aquele que levanta reinos e abate reinos, levanta reis e abate reis. Quem é este? Ora, este é aquele que vai voltar pessoalmente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente, repentinamente, gloriosamente, poderosamente, para assentar-se no seu trono de glória, para julgar as nações. Quem é este? Este é aquele que vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o dragão, todos os ímpios cujos nomes não estão escritos no livro da vida, e por fim vai lançar a morte no lago do fogo, o último inimigo a ser vencido, e então ele entregará o reino ao Deus e Pai, para que ele seja tudo em todos. Quem é este? Este é o noivo da igreja, que vai entrar com você e comigo para as bodas, uma festa que nunca mais vai apagar, enxugando os nossos olhos toda lágrima. Não vai ter mais dor, não vai ter mais luto, não vai ter mais despedida, não vai ter mais tristeza, porque as primeiras coisas já passaram, e nós reinaremos com Ele para sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Quem é este? Este é o nosso Salvador, que diz para nós assim: você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Que Ele nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.